Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Olá, minhas queridas, meus queridos, bem-vindos ao Elas por Inteiro, mais um episódio especial. E hoje eu resolvi começar com essa música muito como uma provocação de que vivemos esperando por dias melhores. Estou aqui com minha amiga, minha querida companheira de bancada, Verena Leite. Bem-vinda, Veca. Gente, eu estou aqui numa ansiedade que vocês não têm noção para conversar com essa mocinha aqui. A gente já estava aqui na prévia trocando as figurinhas e vocês vão amar o papo de hoje. Feliz de estar aqui de novo com você, Paty, com você também. E vamos nessa. Bom, vamos lá, que Sandrinha vai trazer muita coisa boa. O nosso podcast, né, o Elas por Inteiro, ele é um espaço para mulheres 40+, né? Então, mulheres que desejam viver com mais consciência, profundidade, alegria. A gente fala de tudo aqui. A gente fala da vida real, a gente fala de terapia hormonal, a gente fala de astrologia, de autoconhecimento e de felicidade. Vamos falar hoje com ela, especialista. Vou descrever um pouquinho. Né? É uma mulher que respira e inspira a ciência da felicidade, que tem levado esse conhecimento para o Brasil, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o mundo inteiro. Seja bem-vinda, minha querida Sandra Teschner. É assim que fala? Isso mesmo, perfeito. Joia. Então, Sandra, deixa eu ver aqui a bio dela, que é um negócio arrasante, assim. A Sandra é referência nacional e internacional em ciência da felicidade e felicidade no trabalho, fundadora do Instituto Happiness do Brasil, certificadora da formação de felicitadores pela Must University, integrante da primeira turma global de Chief of Happiness Officers da Florida International University nos Estados Unidos. Não bastasse isso, a Sandrinha é autora de livros essenciais sobre felicidade, incluindo o best-seller Felicidade se Aprende. Então, ela traz consigo uma carreira de executiva sólida, construída entre Brasil e Alemanha, e uma trajetória de impacto social, cuidando de crianças e jovens com múltiplas amputações e doenças raras gravíssimas. Quer dizer, é uma mulher que vive e ensina a felicidade na prática, com evidência e coragem. Eu tive contato com esse livro, Paty Valente, que veio aqui no episódio anterior a esse, me deu de presente. E aí, por coincidência, na verdade, quem me sugeriu que você viesse aqui foi Ana Maria Moedo, que é minha amiga de muitos anos. Aninha foi a minha primeira amiga da vida, no Marista. A gente foi as primeiras amiguinhas. Então, ela me conhece do avesso, ela também. E ela falou, e ela não sabia de Patrícia Valente, ela falou, Sandra vai vir em Salvador, ela tem que ir aí. E na mesma semana que eu tinha entrado em contato, eu falei, cara, demorou. Gente, bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, é muito gostoso ouvir vocês falando, né? Assim, toda vez que alguém fala sobre a gente, reinterpreta a forma de nos ver, isso acalenta o coração de alguma maneira, né? Dá aquela sensação positiva de que a jornada tá ok. Não pelo ego, né? Acho que o ego, 40+, uma 40+ bem trabalhada, sabe que o ego é incrível num determinado momento da vida dela, mas eu acho que esta pessoa 40+, ela ecoa mais do que egoa, né? E me arrepia falando isso. Isso. Ecoa mais do que egoa. O que a gente está fazendo aqui hoje se não é ecoar? Né? O que vocês fazem no Elas por Inteiro se não é ecoar? Ecoar dores, ecoar sabores, verdades, amores, alegrias, possibilidades, né? Isso é ecoar. Então, é um prazer muito especial.
Que bom que o universo conspirou. Né? E aí vou trazer assim, ó, a questão do agora. Né? Eu sempre falo, eu faço roteiro aqui, mas quase que invariavelmente eu não sigo, tá? A gente são ganchos para a gente ficar perdendo espaço, mas a coisa flui e a gente deixa fluir. Paty, eu tenho uma frase para isso que gostam muito quando eu digo, eu sou uma pessoa extremamente organizada para que eu possa bagunçar tudo. Tá? Então eu preciso, inclusive, da minha organização para saber tudo que eu vou poder bagunçar dentro daquilo ali. Pronto. Então, eu acho que a cabeça funciona bem assim. Né? Porque aí você consegue liberar a criatividade, a curiosidade que surge durante o percurso de alguma coisa, mas há um fio condutor, né, que faz a gente ali encontrar um melhor caminho nessa jornada. Então, perfeito. Então, assim, você fala, né, muito sobre felicidade como ciência, né? Mas como que você explica em si, em você mesma, como que aconteceu esse clique? Foi por volta dos 40, foi um pouquinho depois, né? Essa vontade de reencontrar a própria essência, né? Que eu acho que é mais ou menos o tema que orbita aí nos 40 anos. Entendendo hoje de ciência da felicidade na prática, porque, assim, eu acho que para quem está ouvindo a gente, é sempre interessante saber, mas, assim, existe mesmo a ciência da felicidade, né? Então, a gente sabe que ali, a partir de 98 para cá, a gente pode dizer que é uma ciência, porque não foi reinventada roda nenhuma. Meramente, no passado, a gente falava de filosofia, a gente falava de religião, a gente falava do que a gente sente. Hoje, parte de tudo aquilo que a gente achava que nos faz feliz ou que não nos faz feliz, foi comprovado ou não a partir de uma ciência. O que muda é isso. Então, se antes a gente dizia assim, olha, dar é melhor do que receber. Quando você ajuda alguém, você se ajuda primeiro, né? Claro que tem um ritmo para isso. Mas isso aí, hoje, a gente aí pode dizer o seguinte, existe uma pesquisa feita com 275 mil pessoas, que foi feita uma análise dessa pesquisa e uma meta-análise, ou seja, foram usadas pesquisas para se chegar nesse número. Essa é a grande diferença. Sim. Então, a ciência da felicidade, na verdade, ela não trouxe nenhuma revolução. Você nem imaginava que bater na cabeça faz você feliz. Não, isso inclusive, não faz, tá, gente? Dói. É brincadeira. Na verdade, ela corroborou com muito daquilo que a gente imaginava ou não. Então, através daí, a gente sabe hoje que uma parte da nossa, digamos assim, habilidade de sermos felizes, ela tem uma origem genética. Sabe que muitas vezes, gente, eu estou num palco em algum lugar e quando alguém diz, mas você é baiana? E eu digo assim, é injusto, porque todo baiano é feliz. Né? Assim, eu ouço tanto isso. Todo baiano é feliz. E aí eu pergunto, né, quem conta? O baiano... perspectiva dele. Exato. Assim, o baiano, ele tem uma herança genética muito alegre. Alegria e felicidade não são a mesma coisa. Olha aí o que eu falei hoje. Não são. Falei isso pra ela. Né? O estado de alegria é diferente do ser feliz. Na verdade, assim, pela primeira vez, que assim, eu sou bem isso, tá? Eu falo uma coisa e eu mesmo me contradigo, né? Eu sou meio aristotélica no assunto, entendeu? Vou e volto e tal. Não, porque esse tema, ele é tão rico que eu não quero perder coisas assim que eu li o seu livro, não li todo, né? Mas li e fui... E aí construí o roteiro baseado nessas percepções e tal, que eu acho que são ponderações muito... que eu quero isso, assim, sabe? De você, no sentido de, assim, de me ajude. Sabe como é? E aí, uma primeira coisa que chamou a atenção é felicidade é gestão e não acaso. E aí tem uma frase muito incrível que é assim, o bem-estar é uma gestão lúcida do que importa. Exato. E aí, dentro dessa frase, a consequência dessa frase tem um gancho emocional, né? Que é assim, importar-se tem uma... Olha essa pedrada, gente. Importar-se tem uma porta. Não entra quem me fere, não cabe quem me dissolve, não pesa quem não me importa. E eu tenho uma chave aqui que me ancora para que eu nunca esqueça que importar tem uma porta e tem gente que eu vou trancar do lado de fora da porta. Então, com isso, você tem também
você retoma o seu controle de quem entra e quem vai ficar do lado de fora. Perfeito. Então, fechando o ciclo da felicidade, da alegria, desse momento que você me perguntou dos 40 anos, sim, foi com 40 anos que eu vivi uma experiência de quase morte e entendi, tá, Paty, que o passado, que alegre eu sempre fui. E que feliz eu tenho uma genética propícia à felicidade, independente de ser baiano ou não. De pais, gente, poeta misturado com escritor, cantor, né? Eu sou de uma família muito feliz. Não é nem alegre, é alegre e feliz. Contudo, isso só é uma parte desse jogo. Por que uma parte desse jogo? Porque, veja bem, você pode não ter tendência nenhuma a engordar, mas mesmo assim, aquilo que você se alimenta vai aumentar o seu colesterol. Você não engorda. Tem famosas, assim... Ei, minha Nutri. Pois é. Eu tenho a Tayla Ayala, né? Tayla é muito minha amiga. Tayla conta que ela tem filho, vai parir, tá linda, magérrima no dia seguinte, etc e tal. Mas Tayla hoje cuida super da alimentação. Por quê? O colesterol dela era altíssimo. Imagina. Então, eu só tô fazendo, gente, uma analogia, um paralelo pra gente chegar... não se prendam à genética, porque nós somos neuroplásticos. Até porque a magreza, a pessoa magra, não significa que ela é saudável. Tá? Não significa que ela é saudável. Assim como a pessoa que tá... Não significa que é feliz. Não significa que ela necessariamente é feliz. Então, naquele ponto ali, exatamente aos 43 anos... 43, 44 anos, eu tive um momento de uma experiência de quase morte. Por quê? Porque o meu índice de ansiedade estava tão grande que um sangramento nasal me levou, literalmente, a morrer, né? Eu fiquei, enfim, eu fiquei em UTI, enfim, eu fiquei desacordada, fiquei entubada, etc e tal. E para mim, o que mudou daquele momento para cá, e você falou tão bem a essência muda, é que eu não queria mais, não só para mim saber, para Sandra saber, né, que ela é uma pessoa feliz, mas eu queria ser uma praticante disso de uma maneira que eu não chegasse naquele momento de como que uma pessoa tão feliz como eu era, dona da minha própria empresa, um super sucesso, entrou numa situação como essa. Porque eu precisava entender onde é que eu errei nessas bolas todas. Né? Em algum lugar tem alguma coisa errada aqui. Então, este é uma condição primordial. A partir daí, eu fui estudar de fato. Gente, eu preciso saber qual é essa ciência da felicidade. Porque eu preciso entender como eu vou continuar vivendo com qualidade de vida, com o peito mais leve. E melhor ainda, como eu vou ensinar outros a fazerem isso da mesma maneira. Então, essa gestão a qual você se refere é uma gestão lúcida, é uma escolha, é uma intenção. Quando as pessoas pensam assim, gente, vocês estão vendo o copo aqui, tá? O copo, nesse momento, ele tá meio cheio, né? Ele tá, inclusive, numa quantidade que eu gosto, que é mais ou menos 75% dele tá cheio. O que significa dizer? Muita gente tem naturalmente uma habilidade de ter o seu copo ali numa quantidade legal. Por quê? Pela genética dela, pela forma como ela se alimenta, como ela treina, como ela vivencia pilares da felicidade, que eventualmente ela nem sabia o que eram esses pilares todos, mas ela já pratica. Legal? Sim, mas tem um outro lado. Aqui, para muita gente, tem um furinho que drena essa energia, isso que está aqui dentro. E a gente drena como? Com ansiedade demais. A gente drena como? Com motivos, deixando pessoas demais entrarem, acessarem, sem perceber, né? Que para se importar, gente, é trazer para dentro. Uhum. Então, tem a sua chave garantindo que entrem aquelas que fazem sentido. E isso é muito importante, porque muitas vezes chega a pessoa para você tem um dia lindo como esse aí, aqui hoje. E aí eu tô passando e tem alguém, sei lá, eventualmente, que dá um grito aí na porta da rua, dizendo, a senhora saiu de repente, não sei o quê, xinga você, não sei o quê. Aí você vai e encontra a próxima pessoa. O que você diz? Como é que foi o podcast hoje? Ao invés de você dizer, gente, foi incrível, que vibe boa, que turma maravilhosa. Você vai dizer, gente, tinha um infeliz esperando na porta da casa. Ó o foco. E isso não é que isso é quase um erro da Matrix. Isso é o nosso cérebro sobrevivente, que eu chamo do cérebro no térreo, né? Uhum. No chãozão de fábrica, dizendo para você o seguinte, fica ligada, porque fica esperta para que você sobreviva a situações como essa. Então, a gente não vai para a melhor parte.
Você vai para um lugar incrível. Como é que foi o lugar? O estacionamento era ruim de estacionar. Mas, gente, 90% das coisas foram incríveis. Olha agora, de volta para a sua pergunta. Gestão lúcida. Bem, eu sei que o meu cérebro faz isso. Eu sei. Você, que é de alimentação, você sabe quando aquela fomona bate no meio da noite, o que está faltando na minha alimentação durante o dia para que isso não aconteça na noite. Logo, quando você entende por que eu vou sair daqui reclamando do rapaz que eventualmente alguém que falou alguma coisa na rua que não importa nada, gestão lúcida. Nananina, cerebrinho, você é um fofo, mas comigo, pra cima de Moá, não vai rolar. Eu sei o que você quer fazer comigo, não vai colar. Meu dia foi lindo e é isso que eu vou perpetuar. Isso é uma gestão lúcida do seu bem-estar. Há uns anos atrás, tem, sei lá, uns 5... Antes da pandemia, certamente, foi. 2017, eu estava assistindo não era podcast, é um webcast de Oprah. E ela fala que o marido dela... Ela falando de coisas assim, né? De temas e tal. E ela fala assim que o Stedman, que é o marido dela, falou para ela uma frase que mudou a coisa como ela via situações, né? What you focus expands, né? Que é assim, o que você foca expande, né? Então que essa gestão começou a acontecer, uma microgestão, né? Porque começa pequenininho, de mudar o foco, né? Não deixar que essa reclamação, porque se deixar expande mesmo. Se deixar, expande mesmo. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui, que eu trouxe, gente, agora eu tenho um bloquinho, tá? Para anotar, porque a nossa névoa mental é real, entendeu? Então, a gente está tudo aqui anotando. Se passar o gancho, todas aqui 40 mais. Certo? Então, tá aqui anotado. Em 1998, eu fiz um curso de um canadense chamado Daniel Sevigny, que chama Gestão do Pensamento. Enfim, tinha um livro, curso e tal, lá em 98, e ele falava muito disso, assim, dessa gestão. Repare só, nós estamos em 2025, né? E eu ainda padeço. E sou uma pessoa que assim, a minha família, você falando de linhagem e tal, minha avó era baiana, eu nasci em São Paulo. Minha mãe é paranaense, mas minha avó materna é baiana. E minha avó era muito retada, assim, aquelas baianas retadas mesmo. Mas era uma pessoa extremamente reativa. E eu entendo o contexto, certo? Da reatividade, da necessidade de se defender, porque ela era uma mulher que tinha um pensamento à frente do tempo dela, né? Casou muito jovem, eu já falei isso algumas vezes aqui, eu acho. Mas a gente não herda só cabelo, pele. A gente herda toda uma bagagem emocional, né, psíquica, não é nem psicológica, psíquica. E isso é uma coisa que eu venho descobrindo, não é de agora, né, mas a gente vai descobrindo, é uma jornada de como lidar com isso e desconstruir as coisas que recebemos, né? Então, assim, quando a gente fala assim que felicidade não é alegria, eu sempre fui muito efusiva. Eu sou uma pessoa efusiva, eu chego na empresa e falo, boa tarde, auditório! Porque eu sou assim, eu sou palhaça, gosto de fazer palhaçada e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu choro de tristeza, eu sinto ansiedade, eu sinto todo esse espectro de emoções, sabe? E me considero uma pessoa feliz. Então, quando eu li várias coisas no livro, isso me deu um conforto interno, porque, assim, é o que você falou, né? Uma coisa é a gente achar, que a nossa consciência tem várias instâncias. Uma coisa é a gente achar. Outra coisa é você se dar conta, que é diferente do achar. Você se dar conta é você começar a saber. Cara, eu sou de fato feliz. Embora tenha uma série de coisas, tá? Que eu posso aqui fazer uma listinha, entendeu? Que eu quero melhorar, que eu quero mudar, que eu quero conquistar. Mas eu sou uma pessoa feliz. Estou todos os dias alegre? Não. Com certeza. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas o que eu venho aprendendo, realmente, é isso que você falou, assim, por conta dessa herança
de reatividade que é real, e eu conheço muita gente que tem essa pegada mesmo, que tem isso, e é muito desafiador lidar. Desconstruir, né? Parece que eu falo assim, parece que é uma bomba armada, né? Que aí tá tudo lá para explodir, aí você vai puxar o fio certo para desarmar e aí muda o foco e seguir numa outra direção. Porque eu fiz outro curso, né? Enfim, eu sou a professora dos cursos, das frases, vocês já sabem, de Theta Healing. Evite essa primeira, que é antes da explosão, né? Tentar segurar esse gatilho, porque se deixar explodir aí depois para refazer, né, recompor, é muito pior. Né? Então, essas coisas que eu li mexeram de verdade comigo. Eu estava contando para a Verena, eu estava tomando sol e lendo, e teve uma hora que eu comecei a chorar de emoção. E aí mandei uma mensagem para a Patrícia e falei, eu estou chocada, porque é uma coisa que eu não quero me acostumar nunca com a sincronicidade do universo. Eu não quero me acostumar, tipo assim, uma sincronicidade. É sempre assim, ai, é uma sincronicidade, que maravilha, que coisa linda. É uma emoção que me invade. Eu chorei, de fato, de emoção de coisas que eu li aqui. E aí, enfim, falei o monólogo todo, do podcast inteiro. Vá. Em relação à gestão lúcida, né? Uhum. Porque Paty falou assim, chega no final ali, eu vou para a reflexão, mas como eu sou feliz. Mas o grande desafio é aquele momento do dia. Às vezes a gente sofre para depois pensar, mas eu sou realmente feliz. Mas o dia já passou. E você descarregou ali um monte de sentimentos que você poderia ter evitado. Então, assim, com os meus pacientes, com as minhas pacientes 40+, né, que estão passando aí por um turbilhão de emoções com a perimenopausa, com a menopausa, eu falo muito disso, né? Mas eu me sinto, obviamente, já toda tratada, né, em relação a vitaminas, minerais, bem, mas ainda assim se sentindo triste por alguma coisa, deixando o externo afetar a vida. Às vezes é aquele marido que não trata bem, às vezes é aquela amiga que diz que é amiga, mas está ali sempre dando um pitaco que diminui, né? Então, eu falo para ela, você tem que entender sobre a ambiência, porque isso tem a ver com sua felicidade, né? Então, você se programar. Meu corpo não está querendo sair da cama para ir para treinar, mas eu sei que eu vou buscar que a felicidade, esse sentimento, né? A serotonina que vai aumentar, a dopamina, ela vai chegar, mas se eu ficar aqui parada, ela não vai vir. Então, você entender, né? Se organizar durante o dia para buscar isso aí, é muito importante, né? Muito. E, como você falou, você passa por tantas... Na verdade, a gente passa por dádivas o tempo todo, mas a gente não enxerga, né? Dessa maneira. Né? Deus faz tantas coisas, protege tanto. A gente poderia ter passado por milhões de coisas, mas a gente sempre está ali... A gente não, né? Porque eu já mudei muito... Eu já fui um pouco assim, de reclamar. Então, eu não me permito reclamar. Eu foco muito no positivo. Então, assim, como você disse, hoje... Vou passar por várias situações, mas tenha certeza que o meu foco vai estar no positivo. E aí a gente passa o dia melhor, né? Você sabe que muitas vezes eu nem foco no positivo, assim, porque a gente estava conversando um pouquinho antes de você chegar, a gente estava conversando sobre isso, assim, vai que ela tem muito isso, muito estabelecido, né? Como boa virginiana, que a ordem faz parte dela, esse ordenamento, assim... Essa organização. Eu sou mais caótica, né? Libriana, tudo ao mesmo tempo agora e tal. Mas uma coisa que eu percebo que tem feito diferença é assim, eu ser resolutiva. Que isso é uma característica muito minha. Eu odeio ficar... Eu quero resolver. Então, que também é um padrão positivo. Né? Talvez não otimista, né? Eu lido com aquilo de uma forma... Tá, qual é o problema? Vamos resolver? Se não vai resolver, então nem me conte. Não quer resolver? Quer falar? Quer desabafar? Como é? E às vezes é comigo mesmo, tá? Esse diálogo. É comigo mesma. Uhum. Então, é um pouco dessa... E se essa resolução sua te traz felicidade, te mantém no espírito, né, que te agrada, ok. Isso. E eu quero dar uma resposta para os dois contextos, tá? Primeiro que não passar durante o dia e ter um momento em que você está triste, que você está chateada. Gente feliz fica triste. Só não fica lá nesse lugar. Essa é a diferença. Não permanece.
você não busque conforto nesse lugar. Exatamente. Porque ele não é um lugar feliz, literalmente feliz. E tenha cuidado, né? Não, porque muitas vezes a gente encontra conforto na lamentação, Isso, perfeito. encontra conforto nesse lugar. Então, assim, ser feliz não significa que você vai deixar agora. O mundo deixou de... Gente, o mundo nunca para de bater. Você que deixa de apanhar. Exato. Né? Então, sua musculatura emocional bem treinada é igual um músculo de verdade. Você dá um soquinho em alguém bem treinada, vai doer menos se essa pessoa tiver com a musculatura dela em dia. Vai doer na mão de quem bateu. Exato. Então, assim, o mundo ele continua batendo. Embora a gente encontre nossa tribo com mais facilidade e as pessoas se conectem com a gente e as coisas costumem a dar mais certo, sem dúvida, mas ainda assim, aleatoriamente acontecem coisas que não estão sob o nosso controle. Legal. Agora, o que está sob o nosso controle é como a gente vai reagir e responder. Então, agora falando de ser reativo, né? Reação também acontece no chão de fábrica. É a parte sobrevivente do nosso cérebro que leva a gente a achar que está sendo atacado e a gente vai lá Perfeito. e reage, né? Responsivo é o lugar que a gente quer sempre chegar. É o lugar onde você dá um tempo para você processar aquela informação com toda a sua cognição, que é sua, que está presente também, e aquele microinstante onde você fala, momento, agora eu tenho uma oportunidade de ir para o rooftop, que eu chamo que o cérebro ele tem um chão de fábrica e um rooftop. Você escolhe onde você quer viver, tá? Então você vai para o rooftop e fala, daqui eu vou responder melhor. Então, num você reage, no outro você responde. Agora, olha que interessante, que aí une a fala das duas. De fato, a palavra micro é uma palavra importantíssima nesse momento agora, porque nós sabemos que o melhor caminho para a gente treinar a felicidade, gente, é com microintervenções. Esta é a palavra do momento de 2025 em termos de soluções para as nossas demandas emocionais, para a nossa saúde social, no lidar uns com os outros, e para a nossa saúde física e mental. Atirei no que vi, acertei no que não vi, hein? Minha filha acertou Foco. completa. Não, e uniu, tá? E uniu. Enquanto uma falava, parece que foi tudo combinado. Não foi, gente. Não foi. Quem sabe faz ao Quando vivo. você está falando das suas pacientes, né? Você está dizendo, você foca no resolutivo, você foca no positivo, assim. As coisas são o que elas são, tá, gente? Tem aquela frase do Ariano Suassuna, que ele fala, eu não sou nem positivo nem pessimista. Um é um chato e o outro é um sonhador. Eu sou um otimista realista, né? Eu sou um otimista realista. Então, é meio por aí, né? Então, assim, quando a gente pensa na situação, na verdade, casa muito bem o que as duas disseram. Porque as situações da vida, se vocês querem a receita mais básica de bolo para a felicidade, posso mudar alguma coisa numa situação, não posso mudar. E a sabedoria vive aonde? Diferenciar esses dois momentos. Uhum. É algo que eu posso mudar. E se eu posso mudar, de que maneira eu contribuo para que isso aconteça, a despeito de ter dado certo ou errado anteriormente. Porque, assim, o tema é como eu vou me sentir, porque a partir de como eu me sinto, eu impacto o ambiente onde eu atuo, as pessoas que convivem comigo. Então, assim, muitas vezes a gente acha que é um eu egoísta, né? Uma coisa ego. Você começou falando de eco, mas isso é uma coisa... Não é uma coisa ego. É uma coisa eco, porque a maneira positiva, a maneira bem trabalhada, com seu interior bem trabalhado, como você se sente, reverbera no resultado, nas soluções do seu exterior. Uhum. Eu sempre digo que pessoas mais felizes são solucionadoras de problemas, gente. Durante a pandemia, uma rede de supermercados em Curitiba, que por sinal teve muita crítica porque eles colocaram isso, mas eu entendi completamente, colocou uma placa em todas as lojas. Empregamos pessoas felizes. Não precisa saber nada. Pode vir, eu só quero feliz. Venham para cá feliz, que o resto a gente aprende. E aí você explica para suas pacientes... de todas, olha, mas eu já tomei tudo, eu já estou bem, sais minerais, essa coisa toda que a gente sabe, a importância que tem, que privilégio a gente viver numa era em que tudo isso está disponível, e ainda assim, alguma coisa ainda não está encaixada. Não está encaixada. E deixa eu só te falar, para completar, eu vou ser madrinha
de uma paciente minha que está comigo há 1 ano. Ela escreveu uma carta, né, à mão, levou um presente para mim e ela me disse assim, eu lembro do primeiro dia que ela foi no meu consultório, ela falou assim para mim, ela deve estar me assistindo. Ela falou assim para mim, eu não tiro o biquíni na praia. Eu não tiro o que bom que ela não tira o Que bom que você não tira o biquíni, amiga. Fique de biquíni, por favor. Ela não tira a canga. Ela falou assim, eu não tiro a canga na praia, né? Eu não tenho mais, assim, minha autoestima tá baixa, tal. Então, eu vim aqui, já fui para várias nutris e eu queria muito melhorar a minha composição corporal. Só que eu entendi, depois de conversando com ela, que o grande lance não era a comida, não era algo mais profundo, né? E na carta, só para resumir, né, ela colocou assim, eu fui buscar uma nutricionista para perder gordura, aumentar a massa magra e consegui. Mas eu consegui através da educação espiritual que eu comecei a ter. Você me ensinou, aí eu me emociono. Eu também me emociono. Eu me emociono, de tá tremendo de falar. Tá com esse olho azul lindíssimo. Porque ela vai casar agora, melhorou o relacionamento dela. Então, assim, meu trabalho teve realmente um impacto, né? Porque não é tudo de dentro para fora. Eu sempre falo para elas, o corpo que você quer, você primeiro vai se tratar com carinho por dentro. Né? Então, ela começou a orar de manhã cedo, a se comunicar com Deus, a colocar as angústias delas ali, né? E aí a coisa foi tomando rumo, aquilo foi acalmando, ela foi conseguindo colocar em prática o que deveria, e hoje ela está linda, né? Esteticamente como ela queria, né? Cheia de Deus, né? E com um relacionamento lindo e maravilhoso. E ela foi me convidar para ser madrinha, né? Dia 6 de dezembro, né? Serei madrinha que dela. privilégio. Um privilégio, né? E ela fala, eu hoje me sinto bem emocionalmente, bem espiritualmente e bem fisicamente. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Felicidade é uma construção. Pronto. Uma coisa aqui que é para alguém que está assistindo aqui, tá? Você sabe que eu tenho dessas coisas, né, Beca? Eu quase fui missionária da Igreja Católica. Eu acabei eventualmente saindo da igreja, hoje em dia me declaro universalista. Mas, assim, sempre fui muito observadora do ambiente e tal, mas, principalmente, a minha observação sempre é muito interna, de me cuidar, porque em algum momento da minha jornada, eu entendi que é comigo que eu fico 24 horas por dia. Certo? Eu com o meu pensamento, que como era importante eu cuidar desse jardim interno. Todo esse processo que você fala, e muitas das pessoas que falam aqui do seu livro, a maioria das pessoas passam aqui por esse processo de transformação, da importância disso. Mas uma coisa que eu observava muito dentro da igreja é que, assim, e vou colocar uma categoria, porque acho que é para alguma mãe, tá? Isso aí. A mãe, ela nunca reza por ela. É sempre por alguém. É sempre por alguém. Para um filho, para um marido, para o cunhado, sei lá, para quem. É sempre por alguém. E repare só a fala de Verena, que na hora que você falou isso, que me despertou aqui, que é muito isso assim, gente, a gente precisa cuidar de nós. Uhum. Isso não tem transferência de responsabilidade. No primeiro episódio, eu trago sempre essa pergunta, porque é uma pergunta que me acompanha diariamente. Quem sou eu? Quem sou eu? Porque essa pergunta não vai ser respondida por ninguém. Essa resposta, ela pertence a mim e ela vai mudar, né? Porque somos seres fluidos em movimento, em desenvolvimento o tempo todo. Estamos aqui para isso. Eu tenho o meu olhar de qualquer questão é sempre primeiramente espiritual, sempre, invariavelmente. Uhum. Então, assim, e aí você trouxe isso e vejo que como muda completamente a perspectiva da pessoa. Então, assim, eu nem sei o que a gente vai falar depois, mas eu queria falar para alguém aí, assim, ok você rezar, é ok a gente pedir, orar, mandar boas energias, se não é rezar, é mandar boas vibrações. Eu não estou discutindo crença aqui, religião, não. Mandar o seu pensamento positivo para alguém que você goste, para alguém que você não goste. Às vezes é mais importante para alguém que você não goste. Mas dedicar um tempo a você, a esse... Né, eu
eu garanto que você faz suas orações de manhã e no final do dia, você também eu já sei. Todos os E dias. eu de manhã, de tarde, de noite, né? Eu tenho esse diálogo interno, mas assim, uma prática de acordar, ter esse diálogo interno. E esse momento eu comigo e com ele, com o que há aí, né? Com essa ressonância que é onde a gente está inserido, né? Porque se não é isso, é inviável qualquer felicidade. Eu tenho convicção do que eu estou falando para você. É inviável. Porque não vai sair do chão de fábrica, porque você está terceirizando a sua satisfação. Não é isso? Porque eu estou assim, porque meu marido, minha filha, meu trabalho e tal. Tá, mas e aqui dentro? E você com você mesma? E você com o maior do que você. Né? Então, assim, Isso. a ciência da felicidade, ela comprova que pessoas felizes, elas costumam, pessoas de fé são mais felizes. Inclusive, eu tenho um próximo livro que é meu, mas como eu já falei, enfim, né? Ele se chama Felicidade, né? Felicidade. Prometo que a gente vem falar depois de felicidade. Cientificamente falando, pessoas que têm fé são mais felizes. Gente, o SXSW desse ano, que é o maior evento, né, de inovação do planeta, ele Texas, iniciou, né? Com o termo espiritualidade e felicidade. Né? Não há como burlar isso daí. Veja bem, há pessoas que dizem, não, eu, né, sou ateu, não sei o quê, me sinto super feliz, etc e tal. Não é que seja impossível, é que você perdeu aí alguns dos pilares mais fundamentais da sua existência. Porque sentido. Para que você tenha sentido, um propósito, algo tem que ser maior do que você. Sim. É fato. Por aí. É fato. Você precisa ter algo maior do que você. E eu falo isso em consultório. Eu canso de ver, eu tenho umas pessoas próximas a mim, que eu digo que são ateus, graças a Deus, ateus, vírgula, graças a Deus, exclamação, que inclusive dizem para mim, você que tem o celular de Deus, você poderia dar uma ligadinha, né? Então, liga você, fala você que tem o celular de Deus, né? Tipo, eu tenho o WhatsApp. Né? Eu digo que tem uma... Não vou nem falar nada, né, gente? Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? A espiritualidade, ela é um componente gigantesco, ela é um pilar da nossa felicidade e tem tudo a ver com como você lida com você mesmo, sim, com o seu autoconhecimento, como você se desenvolve, porque você inicia de fato, gente, uma prática na vida, de agir pelas razões mais certas. Eu não diria que a gente age só pelas razões certas, mas a gente tende... Confiante. E para as duas, eu preciso dar a dica da regra dos 90 segundos. Não sei se vocês conhecem. É a professora Gilboa Taylor, que é alguém que teve, enfim, uma neuropatologista. E esse dado dela, né, ela ensina a regra dos 90 segundos, mas o dado dela é em cima de pesquisas robustas que não tem nada de novo. Mas o ponto é o seguinte, eu acho que isso é bom para todos nós. E é algo que todos nós falamos aqui. Vocês duas citaram aquele momentinho entre o gatilho, o acontecimento, a nossa reação, e depois a gente pensa nisso, mas, poxa, eu podia não ter chegado, né? A gente teve esse tema aqui. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O cérebro, ele não tem a habilidade de concomitantemente, ao mesmo tempo, odiar e amar. Tá alegre e tá triste. A gente acha que a gente consegue fazer isso, tá? A gente acha, eu te amo e te odeio. Não. Concomitantemente. Ao mesmo tempo, eu não posso estar aqui odiando essas pessoas e amando ao mesmo tempo. Nós não temos essa habilidade. Isso não existe no nosso cérebro. O tempo que a gente precisa para mudar um estado para o outro são 90 segundos. É o tempo de um TikTok. É um tempo de um Reels. São só 90 segundos. Eu sempre me arrepio dizendo isso. Legal. Porque quando você tem essa consciência, eu tenho muito dela, eu falo, Sandra, 90. Eu tô toda arrepiada, gente. Gente, desculpa, tá? Tô derrubando tudo aqui, me batendo, porque o arrepio é tão de verdade, tão de verdade, Adoro. Tá toda arrepiada. Toda arrepiada. Tá? Só são 90 segundos. Isso muda vidas. Se você vai dar uma resposta, se você vai tomar uma atitude que vai te custar, meu Deus, vai custar para você emocionalmente, para você espiritualmente
e para a situação. Às vezes você vai transformar uma situação em irreversível. Uma reação sua Pela pode transformar intempestividade. uma intempestividade, uma agressividade, alguma coisa que você faz, seja no trânsito, na vida, nas relações interpessoais. São 90 segundos. Então a gente conta, né? É um exercício. E aí tem dicas pra gente chegar nesse lugar mais rápido, né? Vocês querem... Lógico, claro. não precisa ser 90 segundos, pode chegar em 15, é porque leva até 90 segundos. A não é isso? mudança de estado, ela você consegue mudar 100% a mudança de estado em 90 segundos. Gente, isso é 1 minuto e meio. Então, por exemplo, se você está na empresa, trabalho muito com organizações, né? Se está na empresa, gente, vai pro pipi. Um pipi de 1 minuto e meio tá de bom tamanho. Todo mundo hoje em dia leva o celular pro banheiro. Deixa de gatilho aquela música que muda tudo em você. A área de Tosca, se colocar a área de Tosca, não tem nada no mundo que eu não sinta vontade de uau, de crescer, de ir além. Se eu ouvir a área de Tosca, eu vou para outro lugar. Mas, gente, não precisa ser a área de Tosca, não. É aquilo que é bom para você. É aquilo que faz sentido. Você ouve 1 minuto e meio, você sai daquele lugar e vai para outro. É fato. Outra coisa, você está aqui numa reunião, está começando, ou você está com pessoas, você está começando, o que você precisa para você... É como se você desse assim, sabe, um empurrãozinho para você sair do chão de fábrica e ir pro meu rooftop? Sabe aquele empurrãozinho que você precisa? Aquela puxadinha, se você pegar a ponta dos seus dedos e começar a tocar um piano imaginário, tá? Tocando um piano imaginário. É sério? Tocar piano imaginário aqui e pensar no que você está fazendo. Olha, eu tô aqui, você baixa o seu cortisol, você ajuda a baixar o cortisol e pensando no que você está fazendo. Se você ainda consegue, ao mesmo tempo, colocar os seus 2 pezinhos no chão e os dedinhos do pé, você faz esse mesmo exercício no dedo do pé e pensa enquanto você está fazendo isso, tá? A pessoa continua falando, às vezes a pessoa está falando alguma coisa super agressiva, né? Você está com sua chavinha aqui garantindo para que ela não entre, né? Se ancorando e você está colocando aqui suas pontinhas. Isto é um exercício de presença. Você utiliza o seu senso, os seus sentidos para trazer você pro aqui e agora. E os seus hormônios positivos vão te dar um shout-out, vão te entregar ali alguma coisa muito positiva. Eu ainda aproveito, e mesmo que ninguém esteja vendo, eu faço uma ótima respiração. Por exemplo, 3, 2, 5. Eu ensino isso para as minhas pacientes. É PDF, ó, e vai junto com o plano alimentar. Nutricionista, clínica funcional e holística. Holística. Não, e o mais interessante é que, embora pareça holístico, assim, no sentido de abraçar a árvore, vai? Porque as pessoas dizem, você abraça, você não tem cara de quem abraça a árvore. Gente, é uma delícia abraçar a árvore, tá? Desculpa. Eu ia acabar de dizer, se vocês quiserem abraçar a árvore, é uma delícia. É 10, mas não é... A gente está falando de gestão emocional. Então, quando você aqui inspira... 1, 2, 3, segura, 1, 2, expira, 1, 2, 3, 4, 5. Você só para pensar nisso, automaticamente seu cortisol abaixa, né? Você, a depender de quanto você conseguiu fazer, você tem uma melhora na serotonina, é na hora. E você ativa os seus sentidos. Ainda não deu certo? Eu chego olhando tudo. Porque uma das outras coisas que acalma muito a gente é a gente observar com os sentidos que estão à disposição. Então, eu já falei da audição. Poxa, que música mudaria? Eu boto música dos anos 80. Gente, quando eu boto ali Pintura Íntima, Duque de Abelha... Ô, Ana Júlia, E aí... A gente já lembra aqueles meu momentos... Meu Deus do céu, a menina veneno. Remete a gente para algum lugar mais legal. Você já mudou. E a gente está falando de 1 minuto e meio. E você muda... de um estado para o outro, você... Gente, é uma economia também, né? Você economiza o prejuízo, os danos. E um óleo essencial de lavanda, uma gotinha que você cheira ali. Parece que aquela respiração que está travada, ela desenvolve. Na hora. Gente, o óleos essenciais... Eu falei isso ontem, eu falei, gente, olha só. Não é sobre ser zen. Tudo isso, a gente está falando de ciência purinha. De como utilizar... Gerenciamento. Eu vou Gerenciamento. Deixa eu até fazer uma pontuação em relação a isso, porque nós somos ocidentais, né? E às vezes, infelizmente. Porque tanta sabedoria tem na filosofia zen. Né? Que não é ciência ocidental.
A medicina chinesa, gente, vão estudar, desculpa. Acupuntura e daí para frente. Então, assim, é porque a gente é condicionado, né, a achar que, na verdade, é quase uma defesa, né, nossa. Vou dizer nossa aqui porque nós três aqui orbitamos mais ou menos da mesma forma, no sentido do olhar para as coisas, né, para além do materialismo. Escrevi hoje de manhã sobre isso. Do mundo etéreo. Mas, assim, é porque a gente fica muito na nossa bolha, né, ocidental. Vivendo no automático. Vivendo no automático e tal. Graças a Deus, e literalmente acho que é ele, né, que aí as coisas vão começando a se desenvolver, a mudar o pensamento. Eu observo muito isso, assim, como isso tem mudado, né? Estalei um dedo no microfone. Essas abordagens vêm ganhando força, né? A medicina ayurvédica da Índia, enfim, todas essas abordagens, né, para o bem-estar. Né? E isso vem mudando. Então, assim, porque a gente vem vivendo uma era de ansiedade, uma era de doença mental muito forte. Eu fui lá no consultório de Verena, viu, gente? Né? Eu fui lá, ela me pesou e tal, entendeu? Aí, essa semana, ela me ligou. E aí, como está? Eu falei, não está. Porque eu acompanho, né? Eu sou daquela que eu mando mensagem. E aí, tá como? Mande as notícias, eu quero saber. E aí, eu mandei para ela notícias, enfim, por coisas que aconteceram. E aí, a mensagem dela foi tão maravilhosa, foi tão boa, assim, de... eu tenho uma certa questão, não vou dizer problema, mas eu tenho uma questão com constância. É muito da minha dinâmica interna, que eu venho trabalhando, já melhorei e tal. E aí ela falou assim, calma, não tem problema. Vamos aqui, eu vou lá com você, a gente vai fazer isso, aquilo lá. No tempo dela, respeitando. Do seu tempo e tal. E aí eu percebi que só de falar que eu tinha que seguir a dieta, eu já começo a esculhambar a minha própria dieta, que já estava organizada, viu? Era porque ela fez para melhorar. Aí eu comecei a esculhambar o que estava antes, estava bom. Então, são dinâmicas assim que se estabelecem, ela vem de autossabotagem, né? De autossabotagem, exatamente. Lucidamente falando. São dinâmicas de autossabotagem. E aí, dentre as muitas formas que a gente tem de estudar de como sair de um cérebro autossabotador para um cérebro chamado sábio, não por nós, mas pelos papas do assunto em Stanford, ou o professor Chisar Charmin, a gente está falando de ciência pura. Número, dados, Harvard, Yale, a gente está falando das grandes universidades do mundo. São, por exemplo, a gente ter essa consciência que você está tendo, acalmar o primeiro momento, né? E usar todos os sentidos para dizer, uau, eu preciso sair deste estado para o próximo. Porque isso daí é típica autossabotagem no momento que agora tá melhor, eu aí já esculhambo o que tinha no passado. Isso daí talvez faça parte, Paty, até dessa história reativa, né, que você contou anteriormente, e desse primeiro momento. Mas, assim, a cura tá aí na cara, né? Você já chama pelo nome, você já deu o nome a ela, no momento que você é acionada por isso... Eu percebo, né? Você tá consciente. É físico, né? Você consegue sentir até fisicamente, né? Você consegue sentir fisicamente alguma coisa de... Gente, agora eu tô com vontade de me sabotar mesmo. Agora que eu sei como eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu tô me sabotando mesmo. De novo, consciência, de novo, respiração, de novo. Pra quê? É como se você tivesse alguém empurrando nas suas costas para você ir pro próximo andar. E aí, eu tenho a dica do risinho de canto de boca. Eu pego um espelho, o meu próprio celular, eu olho. Quando eu identifico um sabotador querendo fazer a festa comigo, eu pego o celular assim, sabe? Como se eu estivesse falando eu comigo mesma e dou aquele risinho de canto de boca. Gente, achou que me pegou? Isso, não pegou! Que maravilhosa, adorei. Que demais isso. Farei. Cara, é muito legal, gente. São pequenas... Estratégias, né? São estratégias. Que dá certo mesmo. Gente, ser feliz intencionalmente com gestão. Veja bem, a gente não está falando aqui de técnicas para empresa, porque não é o objetivo da nossa conversa. A gente está falando de gestão de pessoas no dia a dia dela, né? Como gerir meu próprio bem-estar no meu dia a dia.
é assim que funciona. E pensando aqui, você falou, a gente falou de estratégia, né? E aí eu tive esse insight aqui, lembrando do curso de gestão do pensamento do Daniel Sevigny e tal, que por que não usar estratégia comigo mesma? Por que não a gente faz um planejamento, né? Um plano? Eu sou marqueteira também, trabalho com marketing, né? Isso. Você é seu né? investimento. Então, faço o planejamento de ações e tal, análise Esse é pra SWOT. você, Por que não fazer comigo? Com você mesma. Eu sou meu maior bem. Você é uma baita profissional para os outros, seja para você. Para você primeiramente. mesma. Essas pessoas que estão no livro comigo, como a Patrícia Valente, a Ana Moedo, né? Então, tá no próximo. Enfim, todas elas são minhas alunas da formação de felicitadores. Quando a pessoa inicia, cada um conta por que está lá fazendo. Então, Foi por isso que ela falou de você. Que ela é Foi, sua aluna, ela é minha lembrei, aluna, que ela, além de maravilhosa. sua amiga, ela é uma querida. querida e aluna. Mas assim, e que tem uma bagagem própria, porque cada um traz a sua bagagem maravilhosa e acrescenta ao curso, né? No caso da Paty Valente, meu Deus, a Paty é fantástica também de negociação. A Ana Moeda é a pessoa que mais sabe perdoar. E a gente tem a aula do perdão. Perdoar é uma estratégia emocional. Demais. Né? É uma estratégia emocional. Não guardo mágoa. Não dá para guardar. Professor, Né? É a economia do coração. Cara, Eu chamo a economia do né? coração. É por você. Já começa aí, é por você. Mas eu só queria dizer que, assim, e quando as pessoas iniciam um curso assim, com o objetivo de ir para a empresa, ou porque eu já sou mentora de carreira, então eu quero aperfeiçoar, saber como eu ensino as pessoas, e agora tem a lei NR1, e saúde mental, e como a gente falou anteriormente, ansiedade no Brasil. Gente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Legal. Perdemos em 2024 para a Ucrânia em guerra, né? Em guerra, tá? Só para lembrar. A gente perdeu para a Ucrânia em guerra, com bombinha. Sem bombinha, a gente continua mais ansioso do que isso. Isso não é uma boa notícia. E começando mais cedo, porque 90% das minhas pacientes, né, 40 a mais, que muitas levam as filhas, estão tomando remédio para ansiedade. Você Pois já é, pensou? né? Estão tomando remédio para ansiedade. E aí tem ansiedade, depressão, burnout e todas as novas denominações do que vem, né? Se criando, se tratando. E o grande problema ainda do ano de 2025, que é aquilo que eu chamo da solidão acompanhada, que é a desconexão, que as gerações mais jovens padecem disso ainda muito mais do que a gente. O vínculo social cada vez mais se afastando, desconectados entre si mesmos, aumentando o índice, né, enfim, de dados dramáticos em relação à saúde mental, e por isso afeta em todas as áreas da vida. Mas assim, aí o aluno, ele imagina que ele chega e ele deve ir direto para que técnica, que modelo eu uso na organização. Não adianta modelo nenhum se você não entender do que se trata. Se você não aprendeu a fazer seu próprio modelo, esse modelo dessa autogestão, deixa eu te contar, quem conta, você está rasgando aí seu dinheiro, porque você vai aprender uma técnicazinha aqui, outra ali, vai fazer, não vai mudar em nada, nem na sua vida, nem na vida dos outros. Se o objetivo era só esse, para ganhar um cliente, assim, eu não sou a pessoa certa, é melhor procurar uma outra pessoa. Adoro. Né? Porque eu preciso, primeiro, que você mude alguma coisa em você, porque eu preciso que você capte, entenda, para que você saiba realmente fazer com que... Eu vou dar um exemplo para poder dizer o que eu estou dizendo. Para poder explicar o que eu estou dizendo, não ficar etéreo demais. Muito do que a gente aprende vem para a gente como se fosse... Gente, eu consigo sentir como as pessoas estão se sentindo. Eu sou muito um termômetro de uma situação. Muita gente que vem estudar comigo fala isso. Gente, Sandra, eu estou aqui porque eu sou um termômetro de situações. Agora eu te pergunto, saber qual é a temperatura desse ambiente me adianta de quê? Adianta saber que eu sou um termostato. Alguém capaz de mudar a temperatura do ambiente. Porque só saber dizer, gente, está quente, está frio. Ó, eu sei te dizer quantos graus está nesse ambiente. Muda o quê? Nada. Só muda quando eu digo, espera aí, tá frio? Eu já sei o que a gente vai fazer para se esquentar. Vamos dar as mãos? Porque assim, eu não tenho como mudar aquilo agora, eu sou um termostato emocional para a situação. Então, o que a gente precisa é esta aprendizagem. E essa aprendizagem, ela é muito simples. O problema, gente, é que simples e fácil não são a mesma coisa. Quando a V passou para você o que você tem que fazer, tinha alguma coisa difícil ali que você não consegue? Nada. Não, ela construiu comigo, baseado no que eu estava falando para ela. Para ser o mais fácil possível de ela executar, algumas pinceladas de acordo com os sintomas dela, mas assim, um plano que realmente ela consiga.
prático para a rotina dela e tal. Enfim, então eu fiquei me perguntando por que ela não começou ainda. Simples e fácil não são a mesma coisa, porque simples é só a falta de complexidade, ou seja, você não fez um plano complexo de algo que ela não tem acesso, de algo que ela não vai conseguir fazer exatamente como é com o bem-estar e com a felicidade. Porém, não é fácil, porque requer disciplina para fazer aquilo, requer mudança de hábitos, requer mudança de paradigmas que vem carregado de autossabotagem histórica que a gente carrega na mochila que todos nós temos aqui nas costas. Enfrentar o desconforto, né? Sair, enfrentar o desconforto. Ninguém quer enfrentar o desconforto, na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito autoconsciente, né? Claramente. Isso tem a dor e a delícia, né? Infelizmente. A ignorância tem um lugar bem confortável de viver. Graças a Deus, eu não gosto dela. Mas é uma coisa assim de... Eu tomo tantas pequenas decisões, estou num momento de fazer tantas pequenas decisões de mudança que tem acontecido nesse ano de 2025 e que parece que assim eu não tenho condição de fazer mais essa agora. Então, peraí, essa aqui agora eu consigo deixar para lá. Por quê? Porque assim, é na família, é no trabalho, é na minha própria vida, mas em outras coisas. Então, assim, é como se fosse assim, é mais uma decisão. Pra vocês terem ideia. Eu tenho 2 cachorros, né? Chico e Bento, meus amores. São lindos e tal, e são sapeca. 2 cachorros num apartamento. E eles puxaram o papel de parede da sala. Desculpe por rir. Não aguentei. Não, assim... Eu também tenho cachorro e gato, tá? Repare então, só, mas eles assim, aprontam. a coisa boa, inclusive, deles, assim, é que isso desconstruiu um sentido de, assim, de tudo tem que tá perfeito para eu estar feliz. Gente, eu literalmente não liguei, tá? Eu não liguei. Para mim, o que importa, eu falo, eu preciso arranjar um adestrador para eles, porque eles ficam em casa sozinhos, um faz companhia pro outro, mas em determinado momento sentem minha falta. Eu tenho um excelente aqui em Salvador, tá? Ah, ótimo, então já vamos trocar. Que eu recomendo super. Pronto, vamos trocar esse contato. Mas eu fiquei assim, ó, o que eu vou fazer? O meu dilema é esse. Eu fico assim, ó, e aí, eu arranco todo esse papel de parede, vou pintar a parede, ou eu boto outro papel de parede? Tem 3 semanas. Que eu não consigo decidir se eu vou tirar o papel, vou botar outro, se eu vou pintar, e aí daqui a pouco eu talvez me mude, aí eu vou ter que pintar o apartamento todo, então, peraí, espero chegar... Você tá entendendo? E aí, nisso, tem 3 semanas. Aí vem mais uma coisa, então, assim, isso me mobiliza num lugar que, assim, eu tô cansada de estar tomando tanta decisão, gente, quero não, peraí. Mas deixa deixa eu só falar uma Sabe coisa. Sabe como é? Tô me sentindo assim. Ó. Então... Rapidinho. Então, assim, no sentido de que, assim, um pouco de autopreservação, de energia mental. Eu já sei que você vai falar, tá? Que eu te conheço. Fala aí pra ver se é. Não, tipo Fala assim... aí, não, quero ouvir. Você ter... que eu tenho que me escolher, é um autocuidado, que isso vai me beneficiar. Eu sei. Mas não é só isso, não. Depois eu falo mais. Mas só o que eu tô dizendo é que, assim, e que isso é uma estratégia do meu eu interno. Porque a gente tem estruturas, né? A gente tem o nosso eu consciente, a gente tem o nosso consciente, que eu falo, no inconsciente é terra de ninguém. No inconsciente não existe certo e errado. Existe tudo que tem lá. Tudo que a gente já foi, que a gente... Enfim, sendo você reencarnacionista ou não, tudo que a gente é e já foi está no inconsciente. As crenças que a gente herda da nossa família, né? As nossas dores, a infância, está tudo lá. Então, claro que tem determinados momentos que certas coisas vão nos apertar mais do que outras, né? E aí eu vejo que, assim, esses momentos, assim, eu falo, por que eu não consigo decidir? Por quê? E eu fico mobilizada e eu não consigo sair. Eu vou esperar a ver falar. Eu vou guardar aqui. Alguém me ajude. Gente, ó, tô guardando aqui, ó, o dedinho, tô guardando. Prometo que serei rápida. Guardei a história. Não 40 precisa, mais. Tá guardadinho. 40 mais. Mas eu sei. Olha só, preste atenção. O que eu costumo dizer, assim, para as minhas pacientes, que isso que você falou aqui, eu ouço praticamente todos os dias, né, delas. E é aquela coisa, assim, a gente precisa preparar o principal, a base, que é o terreno, que é você. Para você enfrentar o seu trabalho, para você enfrentar diversas questões que vão chegar, né? Notícias, trabalho, enfim. Para você preparar o seu emocional,
né? O físico, eu digo que é sempre a cerejinha do bolo. Então, assim, você se propor a se alimentar adequadamente com aquilo que já foi detectado que está faltando, isso, aí vem o treinamento da mente, que isso precisa ser pensado como essencial, como base, como um carinho de se reorganizar para não deixar faltar. Né? Então, assim, a questão do plano alimentar não é uma dieta, isso que eu falo para os pacientes, não é dieta para corpo, para perder uma gordurinha, aumentar a massa magra, para beleza. Isso é a cereja do bolo. Executar aquele plano alimentar é pensar num preparo físico, mental e emocional. Né? Você não faltar à academia é um gerenciamento do seu físico, do seu emocional e do seu mental. É a base para que você viva mais com qualidade. Então, o que eu percebo é que as pessoas falam muito isso para mim, que tem muita coisa, são 1000 coisas para resolver, e que termina que deixa isso para de lado, mas uma hora o corpo pifa e tudo isso que se colocou como prioridade, tudo isso que se colocou como prioridade, obrigatoriamente vai ter que parar. Perfeito. Então, o que é que acontece? A pessoa espera a bomba explodir para tomar uma atitude, porque sempre está achando que essa questão da saúde, desses hábitos, eles têm que ser os últimos a serem priorizados, né, gente? Então, assim, eu acho que, eu falo para meus pacientes, com a rotina que você tiver, priorize, durma mais cedo, acorde mais cedo. Acorde 4h30 da manhã, vá treinar de 5 às 6, 7 você está no trabalho. Não é fácil, a gente tem que ter empatia, porque nem todo mundo tem o tempo, né? Você vê que tem pessoas que treinam 2, 3 vezes ao dia. Mas tem paciente minha que eu digo, você não pode ir para uma academia, seja pelo lado financeiro ou pelo tempo, você vai arrastar a sua cama, vai comprar um tapete e você vai fazer um treino do YouTube em 25 minutos. Ou você vai para a sua pracinha ali e vai dar um tiro de 15 minutos. Aquilo ali já está mudando a sua vida. Aquilo ali, porque você já está sabendo que você está fazendo algo para o seu bem. Em minha defesa, eu quero dizer, tá? Que eu malho tenho malhado todos os dias quase, tá? Eu tô falando a parte nutricional, é só isso. Não, é porque tá? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, comentando assim, vendo a atividade física muito como o lado da estética. Eu fico batendo nisso o tempo todo. A estética é a cereja do bolo, né? E eu sou a favor da estética natural. A estética que você respeita o seu corpo, né, a sua saúde, né? Mas para isso você vai precisar, né, que você não vai ter lá os medicamentos e os anabolizantes, né? Então você vai precisar ter o quê? Rotina, consistência. É verdade. Porque se você não tem isso, você não constrói. Então, hoje você vê muitas pessoas se enchendo muito de hormônios e usando medicamentos como muleta, porque não querem não sair do desconforto, fazer o básico, né? Mas querem tudo ao mesmo tempo, que tudo aconteça. Não querem dormir cedo, não querem acordar, né? E querem o resultado. É como exatamente as situações elas se resolvem. É como se elas começassem a se encaixar. E se você tentar resolver ou fazer aquilo naquele instante, onde você tem que buscar uma energia que você não tem naquele instante, você vai fazer o contrário. Você vai aumentar os hormônios. Eu não gosto nem de chamar de hormônio negativo, né? Porque esses hormônios cortisol têm uma função tão incrível pra gente, tão importante, né? É o mau uso, alto, é o mau uso deles, é o uso excessivo deles que leva a gente... Mas, enfim, naquele momento, o esforço mental, emocional, físico que você precisa para entregar alguma coisa, ele é tão gigante que quando você diz agora não, retomou o seu controle... E não está fazendo isso para procrastinar, e sim porque você, naquele momento, não está se sentindo em condições de resolver aquela situação, boa parte delas se resolvem sozinhas. Isso tem muita ciência nisso. Infelizmente, meu papel de parede não faz parte desse... Não. Resolvem sozinhas, não que o papel de parede venha sozinho depois. Mas assim, você depois está tranquila e você fala, gente, o que era tão difícil naquele momento, porque sua visão estava completamente embaçada com outros fatores. Então, é uma gestão, né? É uma gestão. O que a gente precisa ter cuidado nessa gestão é diferenciar. Trata-se de procrastinação ou, de fato, de exaustão. Se for exaustão, lembra como eu expliquei no início aqui, a nossa energia vital está aqui dentro. Se for exaustão, está drenando. Se você parar agora para responder, para fazer aquilo naquele instante, faz assim, você está totalmente drenada. Agora, se é procrastinação, está pingando e essa conta, ela vai chegar.
as mais novas pesquisas, que são de 2025, sobre o tema procrastinação, dizem o seguinte: a gente sempre achou que procrastinação, uma das formas de se resolver é você, de fato, entre aspas, dar motivos para a ação. Então, por exemplo, eu dizer para a Patrícia, mas, Paty, veja que você se alimentando dessa forma, eu me metendo aqui na área da AV, ou você fazendo assim, você ter motivação, motivos para a ação, era o fundamental anti-procrastinação. 2025, as pesquisas mais novas mostram que não. A receita anti-procrastinação começa na última sílaba, na ação. Na microação. Então, eu não vou fazer... O seu sabotador tá ali te dizendo, não, gente, pelo amor de Deus, agora mudar tudo, eu tô com papel de parede, tem cachorro fazendo, eu ainda vou mudar de casa. É tanto assunto que ele parece. Ação. Uma pequena, aquilo que você falou magistralmente no início. Uma microintervenção, uma microação. Não vou fazer tudo que a V disse agora, eu vou fazer só um touch do que ela disse. Ação. A ação é a maior propulsionadora para antiprocrastinação. Ah, mas a pessoa que está procrastinando, ela não quer fazer uma ação, porque ela imagina que aquela ação é grande. Ela imagina que correr... Isso. Olha, eu sou... dando uma aula de felicidade para uma pessoa, ela me liga, ela completou o curso e 3 meses depois, ela me liga dizendo assim, Sandra, eu queria relatar algo, eu tive um efeito colateral do curso. Eu falei, bem, né... Viciou em corrida. Gente, ela agora virou infeliz, né? Porque assim, ela teve um efeito colateral. Gente, a pessoa estava ali bem, né? Fez um curso de felicidade, virou uma felicitadora com diploma americano de certificada, e ela agora tem efeito colateral. Eu falei, deixa eu parar para ouvir com detalhe o que aconteceu. O nome dela é Raquel. E aí Raquel me falou, perdi 18 quilos. Eu falei, Raquel, pelo amor de Deus, né? Mas assim, só para dizer para vocês, Raquel, foi bom para ela perder 18 quilos, ela tem um problema grave nas mãos. E assim, todo o processo dela de perder esses 18 quilos, como aconteceu, foi que ela começou a caminhar de manhã. O marido dela é super malhador e ela nunca fez atividade física, ela tem um problema grave nas mãos. Uhum. E eu dizia para ela, mas seu marido acorda de madrugada e você... Não, mas ele corre. Eu falei, mas você não vai correr. Existe uma coisa chamada caminhar. Mas meu marido, quando ele caminha, é 30 quilômetros. Mas existe uma coisa chamada 3. Aliás, existe uma coisa já chamada 300 metros, tá, 300 gente? Metros, Porque para muita gente já começa com 300 metros. Assim, você vai começar fazendo, é micro hábito. Ela perdeu 18 quilos e virou uma malhadora. Ela não corre, mas ela anda numa velocidade que eu falo, já não corro com você junto, porque você está andando mais rápido que eu corro, não tem a mínima condição disso. O que eu quero dizer? O micro hábito, ela nunca entendeu que a microação, eu vou ali andar, ela se cobrava alguma coisa que é absolutamente... Era ela que se cobrava aquele tamanho. Então, a mínima ação de eu acordei mais cedo e eu dei a minha voltinha no quarteirão, fez hoje ela ser uma pessoa que ela, sei lá, ela vai de Aparecida para São Paulo andando. Sandra, talvez ela também se comparasse assim um pouco ao marido, né? Marido. Então, ela via a régua dele e aí ela queria, né? E eu falo muito isso para as minhas pacientes também. Comece fazendo o que dá. Caminhe. Se der para trotar, trote. Se não der, só caminhe. Você vai percebendo que a capacidade cardiorrespiratória vai melhorando e você vai querendo evoluir no conforto, no seu conforto, no conforto, assim, né? Então, aquela meta, no final do ano, aquela corrida, que para ela era algo, começa a ser algo natural. Mas ela passou pelo processo. Ela passou pelo processo. Né? Só para complementar algo que eu acho muito importante ser dito, que assim, a gente falava de saúde física, saúde mental, etc e tal. Hoje, a principal fórmula, modelo da gente estudar a felicidade, que é um modelo chamado PERMA-V, ele era só o PERMA. O V entrou depois, que é vivacidade, que é health, que é saúde. Então, assim, a saúde física entra para o contexto de felicidade como um pilar essencial, mas não pelas razões como a gente imaginava há 10 anos atrás. Não, a razão é outra. Hoje a gente sabe, se você agacha,
Se você agacha, e você agacha depois dos 40, e você ainda continua agachando depois dos 50, e você treina agachamento, você reduz a probabilidade de você ter um Alzheimer. Reduz. Você não vai deixar, mas ou prorroga. Por quê? Porque membros inferiores estão diretamente conectados com o cérebro. Quer dizer, as atitudes, as atividades físicas, elas são muito mais conectadas com a nossa saúde mental do que se pensa. Eu nunca fui uma grande malhadora, mas eu tenho consistência. Eu nunca fui uma grande malhadora, mas assim, eu treino praticamente todos os dias. Tem um personal de funcional, vai lá e eu dou minha corridinha. E como é você no dia que você não... Se compara o dia que treina e o dia que não treina? Não tem comparação. É muito melhor o dia que a pessoa... Tudo funciona melhor. Tudo funciona melhor. Mas assim... Essa história da ação é algo que funciona muito bem para mim. Se eu esperar... Não, hoje não. Deixa o dia ficar o dia perfeito. Não, mas a antiprocrastinação é ação. Então, eu digo... Não, vem hoje. Vamos fazer uma coisinha. Gente, invariavelmente não vai ser uma coisinha. Eu falo para o paciente, isso é uma coisa. Você ganha justamente naquele dia que você não quer ir. Porque no dia bom e tranquilo que você tá, vou pra academia, o sol tá brilhando, ai que dia lindo. Isso é fácil, tá? Agora, no dia, por exemplo, eu, quando treino à noite, que eu saio do consultório cansada, tá lá minha mochila, olho para ela, vontade de ir para casa, só me deitar. E eu falo assim, mas eu vou, nem que seja, eu vou fazer o meu melhor, mas eu vou. E ali eu ganho. Né? Eu posso passar 3 dias cansada no dia, vou passar 3 dias sem fazer o meu treino? Não. Então, assim, é você agir mesmo sem vontade. Eu queria só fazer um gancho aqui com isso que a gente está falando, com o que está aqui, com o livro, com a minha anotação e com o meu pensamento, né? Porque é tudo ao mesmo tempo. Uma coisa que me chamou a atenção e que a pessoa que escreveu... Como é o nome dele, gente? Que escreveu a introdução... Marcelo. Isso. Adorei a introdução dele. Introdução excelente. E depois eu li alguns capítulos, né, são depoimentos, né, de pessoas, mas uma coisa que é o fio condutor de todas as histórias, e aí eu levei para o que aconteceu comigo, é que existe um turning point, né, que assim é um portal de transformação. Que quase que invariavelmente você chega nesse portal através da dor. Eu tive Covid antes da vacina e eu quase morri. E minha saúde deteriorou muito, eu sempre fui muito saudável. Comecei a fazer musculação, eu tinha 16 anos, porque eu tenho contromalácia. Então, eu agacho desde os 16 anos. Né? Então, graças a Deus, né? Tipo, que eu falo assim, do azar veio a minha sorte, né? Então, porque naquela época musculação era para homem e para os saradão, né? A gente era aeróbica ou então a aula de ginástica, né? Então, eu comecei a fazer musculação muito cedo e eu amo puxar... Não me tire meu ferrinho, não. Eu amo puxar ferro. Amo, entendeu? Eu vou lá e não quero conversar, não. Eu quero puxar meu ferro e tal, porque eu realmente... Muda meu dia, o intestino funciona de outra forma e tal. Mas, de 2016 a 2018, eu morei nos Estados Unidos... E me larguei um pouco. E quando voltei, estava nesse embalo do me largar um pouco. Né? Então, não estava malhando, literalmente não estava malhando, certo? E veio a pandemia. Eu tive aí um problema de coluna, né? Eu sou fotógrafa também. Na época, estava só fotografando. E aí, fotografei o último casamento da minha vida que eu fotografei, porque você ficar 12 horas com uma câmera na mão que pesa 3 quilos... Faça as contas, né, do que fez na coluna. Junto com isso, tinha o curso de Theta Healing, que aí é a parte holística, né, etérica, vamos dizer assim, né, que tira a crença, né, as carcaças, as couraças. Então, assim, minha coluna colapsou. Fiquei 4 dias sem andar. E aí veio a pandemia, que era quando eu devia fazer a fisioterapia e tal. Então, pandemia, aquele vácuo de loucura que a gente viveu, né, que não dá para descrever. E no final do ano eu tive o Covid. E o que deixou muito evidente para mim? A minha falta de cuidado comigo. Nos dias que eu fiquei doente, né, que eu fiquei isolada, era muito claro para mim, porque eu sou uma pessoa que pensa muito sobre as coisas, sobre mim mesma, me autoanaliso o tempo todo e tal. E ficava claro, tipo assim, a conta chegou. A conta chegou. Lembra aquele dia que você falou assim, eu vou na academia? Não fui. Eu não fiz. Chegou agora. E aí,
foi um grande portal de individuação para mim, o Covid, né? E eu quase fui internada, apesar de eu tive pneumonia com 35% do pulmão, mas como estava dando muita infecção secundária, meu médico me deixou em casa com o segundo antibiótico e tal. E aí ele falou assim, olha, se amanhã você estiver assim, a gente vai te internar. Eu não posso deixar mais você em casa, você já está no segundo antibiótico e a doença continua evoluindo. E aí eu tive um pensamento, eu lembro que primeiro de tudo eu falei assim, eu vou morrer. E assim, não foi uma coisa assim de, eu vou morrer. Não, foi assim, tipo, eu vou morrer. O que eu fiz até agora? Eu vou morrer. E aí eu tava deitada, se eu me emocionar, vocês me conhecem, sabem que eu sou chorona. E eu comecei a pensar na minha vida e tal, e eu tive um encontro com Jesus. E foi assim, eu sempre, ele é o grande mestre da minha vida, certo? E teve um momento assim muito forte que assim essa tomada de consciência do nosso interior é uma coisa muito poderosa, porque foi isso que aconteceu. Ele não precisou falar nada, certo? No meu encontro entre sonho, delírio, sei lá o que era, ele simplesmente sentou do meu lado e passou um filminho. Aí que eu falei, vou morrer mesmo, né? Tá passando filminho, lenhou. De certos momentos que eu não fiz escolhas saudáveis emocionalmente falando para mim. E aí a única coisa verbalizada nesse encontro fez assim, é você que eu quero que mude. Acordei no outro dia sem febre. Só foi ladeira acima. Não morri, tô aqui, né? Linda e loura. Então, e aí que foi esse turning point. Isso de uma pessoa assim, que já tinha feito o curso de gestão do pensamento, eu sou reikiana, fiz reiki 1 e reiki 2 lá no comecinho do ano 2000. Já tinha feito, não, Theta Healing. Estava fazendo já os cursos de Theta Healing, já fiz psicanálise 12 anos da minha vida. Mas, assim, tipo assim, não sou uma pessoa inconsciente, entendeu? Tipo, num processo, mas ainda assim, né? Porque nós somos muitas camadas, muitas cebolas. Eu vivi isso que estava aqui. E isso, lendo esse livro e vendo esses relatos, me chamou muito a atenção sobre isso, né? Que todo mundo tem esse momento. Todo mundo tem. Tem o Curso em Milagres, que é um livro que eu já falei, trouxe aqui algumas vezes. Ele tem uma fala que ele fala assim, no dia que você considerasse especial, se você se considerar especial, bote seu pezinho no chão. Tire o sapato que você está usando e bote seu pezinho no chão. São 7 bilhões de pessoas no planeta. Só você é o alecrim dourado da especialidade? Todos somos especiais. E aí eu tive esse insight que eu estava lendo e comecei a pensar e me emocionei, e que são histórias lindas, potentes, né, que inspiram, umas mais, outras menos, aí com que você se identifica depende muito do seu repertório, né, como pessoa e o que você é. Mas o que eu percebi foi esse portal de transformação, né? São os pontos de inflexão na vida da gente, né? Eu usei essa expressão mais cedo com Veca, né? Assim, eu acho muito poderoso a gente dizer, gente, que assim, quando, bem, né? Eu tenho as minhas meninas, né, que têm aí as doenças raras gravíssimas, enfim. A Jessie é alguém com 11 anos de idade, ela teve meningite meningocócica e ela perdeu braços, pernas, 90% da pele do corpo inteirinho. Meu Deus. E lábios, e no final ela perdeu a audição. Eu escrevi o livro dela também, que se chama Desista de Desistir. E Jessie foi uma das primeiras pessoas que eu formei em felicidade. Ela palestra, ela é fantástica, ela tem... E Jessie fala, tem uma fala que eu gosto muito, né, que tenho muita honra, né, de ter ajudado a moldar essa nova pessoa e de ter criado essa musculatura emocional dela, em que ela diz que ela é hoje mais feliz do que ela era antes. Porque com 11 anos ela tinha todas as patologias emocionais. Ela não ia para a praia porque ela tinha uma leve psoríase e achava que aquelas manchinhas eram feias. Ela achava que o pai dela, que era zelador de um prédio, tentava dar o melhor para ela e tudo mais, nunca tinha dito para ela eu te amo, não fazia parte do repertório de uma pessoa que veio
ele também nunca tinha ouvido Eu Te Amo de ninguém, apesar de ser um pai excelente, lutou para dar aquilo, ser um provedor, né? Mas esta era a forma, o impacto, como ela sentia. Então, assim, a gente não pode romantizar a dor, né? Dizendo, ou querer que as pessoas esperem até elas vivenciarem algo de muito... esses pontos de inflexão, por isso que eles estão no livro, porque não são todas as pessoas, mas muita gente tem pontos de inflexão, e a gente sempre gosta, e a Jess e eu fazemos muito esse exercício de dizer o seguinte, de fato, as histórias que costumam nos inspirar, elas têm esse turning point, esse ponto de inflexão. Mas, gente, ninguém precisa perder os membros, ninguém precisa vivenciar tudo isso, porque o que a ciência nos mostra é que felicidade se aprende. É uma habilidade treinável. Veja, você pode ter nascido sem a habilidade de saber tocar piano. E você Felicidade é uma estuda escolha. e vai tocar piano, sim, se você treinar o suficiente para chegar nesse lugar. Então, assim, quando algo te inspira, não imagine que, ai, meu Deus, mas eu vou ter que vivenciar alguma coisa. Não, pega essa... se inspire e transforme isso em uma microação. Você ouviu a ver falando do que você precisa de alimentação. Faça alguma coisinha, uma partezinha disso daí. E muito importante, dentro desse contexto do que a Paty falou, do autocuidado, eu vou confessar para vocês que quando eu voava e eu ouvia aquela famosa frase... se tiver despressurização da cabine, máscaras, coloque primeiro em você antes de colocar a pessoa. Eu pensava assim, meu Deus, imagine eu, Sandra, que tenho na minha força de assinatura generosidade como número 1. Imagine eu respirando esse negócio e todo mundo não respirando ao meu redor. Eu colocaria imediatamente em mim. Lê do engano, estava eu errada. Porque, veja, só quem respira tem a habilidade de ajudar outros a respirarem também, gente. Se você não colocar essa máscara primeiro em você, olha o arrepio da pessoa de novo, olha o arrepio para comprovar. Se você não está respirando, você não vai conseguir colaborar, contribuir para que outras pessoas respirem também. Então, assim, você ali naquele momento que eu pensava assim, eu provavelmente chegaria a colocar, talvez em alguém, e ia pifar. Respirando, eu consigo ajudar todo o avião, as pessoas ao meu redor, contribuir. Então, é assim na vida. Essa máscara, ela tem de estar na gente. E ela não é composta de um fator só. Ela tem a forma como eu me relaciono, ela tem a forma como eu me engajo, ela tem o autoconhecimento, ela tem a atividade física, sono, alimentação. Ela é um pacote. E existe o entendimento de que nós somos seres perfeitos no sentido da gente saber utilizar cada parte de nós. Como somos. E aí, então tudo é ciência ou tudo é milagre, né? Já dizia Einstein, a gente acredita que tudo é milagre ou nada é milagre. Mas veja, tá tudo aqui. É só a utilização bem feita. Quando me perguntam o que você faria diferente se você tivesse o poder de mudar o mundo, eu diria primeiro que inteligência emocional, inteligência social, as crianças aprenderiam antes de aprender a desenhar. Sim. Excelente. Né? Inteligência emocional vai mudar a história dela todinha. Vai. E tão breve ela começasse a aprender qualquer coisa de matemática, é educação financeira. Por quê? Porque a educação financeira vai pesar ao longo da vida dela como um fator estressor que vai drenar a habilidade dela de ser feliz. É um fato, gente. É um fato. Então, assim, se não você vai aprisionar ela em lugar nenhum, porque é sobre isso. E ela vai continuar achando, se ela não tem uma educação financeira com uma boa inteligência emocional, ela vai continuar achando que tudo depende do que ela tem e não do que ela é. E o tem um lado duro de explicar, que é, você imagina que quando você tiver uma determinada coisa, quando você for isso, quando você for aquilo, quando você tiver o carro dos seus sonhos, quando tiver o marido, quando tiver isso, e todas as vezes que você chega nesse lugar, a sensação que você vai ter era só isso. E a música que eu trouxe do Jota Quest é justamente sobre isso. Vivemos esperando dias melhores para sempre, porque é essa ideia ilusória.
de que a nossa felicidade está em qualquer outro lugar, menos no agora. Tá aqui, ó. Né? Aqui. Porque é uma construção isso também, né? Existe aí uma construção social, as princesas da Disney, né? Como a gente é mulher principalmente, né? Como a gente é construído a linkar isso com aquilo que a gente vai realizar. Aí acontece exatamente isso. Aconteceu, aí você fala assim, era isso? Né? Era isso? Essas experiências, as chamadas hedônicas, né? Elas só têm o poder de impactar a gente por muito pouco tempo. Então, a gente não vai continuar se alegrando amanhã e depois de amanhã e mais uma vez. Você sabe que eu falei aqui que eu quase fui missionária da igreja porque, assim, despertou como não sei nem nomear, um amor de verdade que estava em mim. Tá? É como se fosse um poço de petróleo, certo? Tá tudo aqui dentro, só que a minha experiência dentro daquilo que eu estava realizando fez uma perfuração e teve um momento de dor, teve um momento de libertação mesmo, né? De dores antigas e tal. E aí é o momento que eu acessei aquilo dentro de mim, eu falei, eu não quero fazer mais nada da vida, eu quero viver para isso. Eu quero viver por isso, eu quero viver para isso, eu quero viver por isso. Eu só fazia fotografia, eu não queria trabalhar, voltar para o corporativo, porque eu não via sentido. Eu não via sentido em fazer nada mais, eu queria só fazer aquilo. Então, assim, foi um momento de muito aprofundamento dentro de mim mesma e cara, é surreal. É um negócio que realmente... E eu não continuei, porque o próprio Deus fez assim, volte que eu quero você. Literalmente. Então, eu acho que assim, o agora tem esse poder, né? Você falou várias coisas aí, uma coisa que eu anotei aqui de uma frase de Flávia Pinheiros, que ela é advogada do imobiliário, ela foi uma coisa que eu falei que coisa linda, né? Ela lidando com contratos de famílias, de imóvel, de herança, e ela escreveu o seguinte: herança não é o que se deixa para as pessoas, é o que se deixa dentro delas. Falei, gente, eu quero ser amiga dela. Ah, Flávia é maravilhosa. Porque Patrícia, eu conheci ela num curso, ela durante uma fala, acabou a fala dela, eu virei para ela e falei, eu quero ser sua amiga, tá? A gente contou isso aqui. Então, porque é uma pessoa que tem um insight desse, uma coisa, e que lida com o direito, que é, né? Cartesianíssimo, Mas, né? se você parava... Eu gosto de lembrar as pessoas, assim, até que você está falando de herança, né? Às vezes a gente tem que dar umas má notícias para desconstruir a ideia que as pessoas têm sobre a vida. Né? Eu preciso ter uma determinada coisa, porque se eu não tiver minha casa própria, se eu não tiver meu carro, se eu não tiver meu. Alguém já parou para analisar que, na melhor das hipóteses, estourando, você loca por algum tempo da sua vida, casa, carro. Presta atenção. Tá lá dizendo que é seu nome, né? E aí você se vai. E, eventualmente, se você não ficou dentro das pessoas, aquelas pessoas nem dão valor para aquilo que você tinha tanto desejo de ter. E vou dizer mais, daqui a 200 anos, na melhor das hipóteses, ninguém nem sabe que você existiu. Gente, então, eu pensei assim, como você vai ser lembrada, passada, né? Meu Como Deus você do vai céu. ser lembrada, né? Você vai ser lembrada, já começa a pergunta daí, não é nem só como. Você vai ser lembrada? Eu estava na varanda da minha casa, eu ia com os meus doguinhos, que eles ficam em pé na varanda comigo. E aí eu olhei assim, eu tenho um bosque atrás dos prédios e tal, e eu pensei assim, gente, que loucura, daqui a 150 anos, nenhuma dessas pessoas vão estar mais aqui. Será que esses imóveis vão estar aqui daqui a 150 anos? Tipo, e a gente se gasta, às vezes, por coisas. Por que eu tô me gastando? Que diacho eu tô me gastando por conta disso? Uma coisa que não importa. Se estiver consumindo a sua energia vital, né? Aquilo que te mantém bem, viva, longeva, com qualidade de vida. Porque, assim, os dados mostram pra gente que, no fim da história, as famosas zonas azuis do mundo, onde as pessoas são mais longevas, e com qualidade de vida, o que elas fizeram foi reduzir fatores estressores. Sim.
relações qualitativas positivas, ok, mas reduzir fator estressor. Então, assim, se para ter aquela coisa que você quer tanto, isso é um fator estressor tão grande na sua vida, gente... Você não está sendo feliz aí. E eu digo assim, ó, eu falo muito de mim nesse sentido, né? Eu venho me avaliando, né? Todo esse processo até aqui. E eu vejo as pessoas falando, ai, meu Deus, final do ano eu quero ir para a Europa, eu quero esquiar, eu quero não sei o quê. Claro, eu já até falei isso aqui em outro episódio. Me leve. Quem não quer, né? Quem não quer. Claro. Só que, ao mesmo tempo, vamos supor, aquilo não é viável, tá? Eu não me prendo a isso, é isso que eu digo, assim, é um dia normal, um dia comum, que não tem atrativo, assim, aparentemente, assim, nenhum. Mas eu estou ali naquela casa, assistindo uma série, com a pessoa que eu adoro conversar, eu vou ali na cozinha, eu faço uma comidinha gostosa, chego a me arrepiar de falar para vocês verem como é verdade. Isso me dá um estado de alegria e de satisfação, né, de amor, de acolhimento, que eu digo, meu, eu sou feliz. Então, essa viagem, eu vou estar alegre porque eu vou conquistar. Felicidade é algo muito mais profundo. Quantas pessoas milionárias, bilionárias Não são felizes. Por favor. Né? Não são felizes. Não são felizes. Então, a felicidade está nas coisas mais simples da vida. É o seu olhar, como você olha o que você tem, se agradece, o poder né, de a gente ser grato ao que a gente tem. E olha, e isso é uma coisa, a felicidade é uma coisa tão poderosa, né? Esse entendimento aqui que a gente está trazendo, né? Que ela é acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É a qualquer pessoa, porque existe muito discurso, né? E eu gosto sempre de trazer uma certa desconstrução para algumas coisas, sem trazer polêmica, que eu sou muito... Eu não tenho medo de polêmica, né? Quem me conhece sabe. Mas, literalmente, eu sou muito franca, então, eu acho que faz parte, né? A divergência e tal. Mas, assim, às vezes a pessoa fala assim, também, né? Pô, é bonita, é resolvida. É fácil falar que tá feliz e tal. Mas aí, né? Exato, por quê? E aí eu gosto de trazer duas coisas. Primeiro, a questão, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, assim, ao invés de ficar olhando a graminha dela, vai olhar a sua, porque tem uma florzinha ali nascendo que você não está percebendo. Tenha certeza que é aquilo que a gente falou no começo, né? Que, tipo assim, onde está o foco? Por que, então, que eu não estou me sentindo feliz? Tudo bem, a gente pode não estar se sentindo feliz. Eu posso não estar compreendendo, eu posso não estar vendo essa percepção. Eu não estou conseguindo. Gente, eu lá, vamos supor. Em si. O que elas estão falando? Eu não consigo ver esse significado de felicidade, eu não consigo enxergar. Como assim, felicidade? Olha, então, por que não está conseguindo? E vá atrás disso. E uma coisa que eu falei no primeiro episódio, tem que querer muito. Por isso que é uma escolha. Exato, porque tem que querer muito, porque quando começa a doer, quando a gente vai se aproximando das razões pelas quais a felicidade não está chegando, vamos dizer assim, as pessoas voltam e ficam no inferno conhecido. Ou você não está sentindo. Né? Eu nem digo assim, a felicidade não está chegando. Eu penso assim, não tá, por que isso. você não está sentindo? Ela está ali. Você tem que olhar para dentro e entender o porquê você, como você falou, você permite, você tem a chavinha que você permite a pessoa que vai entrar, né? Você vai gerenciar a sua vida. Agora, muitas pessoas não sabem como gerenciar. Eu acho, e aí que assim, entra você. Eu já vou divulgar você para todo mundo. Mas eu acho que existe, eu acho que tem uma etapa anterior a essa, de que assim não está conseguindo sentir. Eu acho que existe uma coisa de organizar. Você que é a mulher da ordem. Quer ver uma analogia? Deixa o nosso inconsciente, eu gosto sempre de falar do inconsciente, né? É um quarto todo bagunçado, escuro. Tá tudo ali. Desorganizadamente, e a maioria tudo no escuro. O que são as terapias, os cursos, a psicanálise, ou as 1000 estratégias e ferramentas? Você bota uma pequena ação, você bota aquelas lanterninhas pequenininhas assim, não precisa botar um spotlight, um farol, uma lanterninha, pera ainda, então vou começar a organizar. O problema dessa organização é que quase que invariavelmente, no primeiro momento não, mas acho que no segundo e terceiro momento ela começa a mexer em lugares e coisas que doem.
E é por isso que as pessoas ficam reféns disso. Porque não quer mexer dói, na dor, mas não precisa. quer e precisa enfrentar. Precisa mexer na dor. Se não mexer na dor, não vai resolver. Então, aí vai ser uma camada que vai botar de E- poeira. Um tapete. Como é? Poeira do tapete. Poeira por debaixo do tapete. E qual é a boa notícia? Passa. A dor passa. E fica melhor. Meu irmão mais velho, Sérgio, que ele é um filósofo maravilhoso, ele fala assim, a felicidade, ela é como uma bebida que a primeira momento dela é amarga, que passa pelo autoconhecimento desse amargor e depois vem o mel. Você não vai acessar o mel se você não passar pelo amargor. Já que você está falando de seu irmão, eu vou falar do meu irmão mais novo também, que é Dr. Marco André, que é um cardiologista aqui em Salvador, maravilhoso, tem uma história de vida linda também. Deco sempre diz que quem não sabe o que procura não reconhece quando acha. Excelente. Então, quando você dá intenção, né? Então, hoje a ideia aqui é que vocês entendam que felicidade é uma intenção, é uma escolha que você faz. Esse livro se chama Felicidade é uma Escolha, todo o resto é meio, porque é como, né? Todo o resto deve ser meio para este fim. As dores, os dissabores, o que quer que seja, são só capítulos da nossa vida, exatamente como ela é, gente. E eu gosto de lembrar que uma coisa que eu ouço muito é o seguinte, mas por que comigo? Um determinado acontecimento, por que comigo? E aí eu preciso devolver essa frase para a pessoa, lembrando, por que não você? O que faz você o último biscoito desse pacote de 7 bilhões, que poderia acontecer com os outros 7 bilhões de pessoas, mas com você não. Né? Então, assim, a vida, ela é o que ela é. Não são as pessoas mais felizes aquelas que não aconteceu nada com elas de relevante, nem dor nenhuma, mas são aquelas que, a partir do que aconteceu com elas, elas fizeram algo diferente. Eu nem digo apesar, porque eu digo a palavra apesar carrega um peso. Eu não quero peso. É o que eu fiz a partir do que me aconteceu. Quando você pensa dessa maneira, você vive em estado resiliente, você vive em estado de antifragilidade, para usar palavras aí que tem um contexto científico poderoso. Comprem esse livro, gente. Eu sei o que ela está falando, porque eu ela li. sabe. Ai, gente, eu até coloquei assim sobre eu vou dizer para a Flavinha, tá? Que você falou dela, ela vai assistir. Sobre o conceito de antifrágil de Nassim Taleb, né? Que fala, não é apenas resistir ao caos, é crescer com ele. Crescer com ele. Isso conversa muito comigo. Antes de você chegar, eu estava com Verena, a gente falando, né, sobre ordem e caos, e eu sou uma pessoa que eu tenho essa personalidade, assim, de tipo, eu me encontro no caos. O caos fala, eu faço parte, eu me integro nele, tá? Mas tem uma hora, minha irmã, que faz assim, aí ninguém me segura. E você, com a história que você contou da pandemia com você cresceu no caos. Né? Você cresceu. O que aconteceu com você não fez com que você ficasse alguém, apesar disso, eu tô aqui. Não. A partir daí, agora eu vou mudar esse brinquedo. Exato. Eu vou jogar esse jogo de uma forma diferente. Eu engordei. O que eu fiz a partir daí. Eu engordei 22 quilos, mais ou menos, depois que eu tive Covid, porque eu tomei muito corticoide, remédio e tal, então eu fiquei deformada. Eu sempre trago essa história maravilhosa. Vou. Todo episódio. Ó, vocês que estão assistindo, que estão acompanhando a gente. Mais uma vez, só mais uma. Eu prometo que é a última. Que foi o seguinte, ela me conheceu nesse contexto, né? E realmente eu fiquei irreconhecível. De verdade, irreconhecível. Quem me conhecia antes, né? E assim, é um momento. E foi muito difícil lidar com essa consequência, né, disso. Foi muito difícil e foi difícil retomar a minha saúde, porque foi uma decisão que eu tive que persistir muito, né, porque, enfim, equipe multidisciplinar de coisas, atitudes, novo modo de viver, novo modo de pensar, resgatar algumas coisas, me desfazer de outras. Aí passou, e a gente sempre falava, né, pela internet, né, pelo Instagram, eu e Veca. E aí teve uma festa fantasia no ano passado, no Halloween, né? Que aí eu já... refeita, vamos dizer assim. Eu ia falar mais magra, mas a magreza foi uma consequência de toda essa gestão, essas decisões e tal, né? E tanto que a fala dela é linda, e quando ela falou pela primeira vez até me emocionou, porque ela fala da minha energia. Ela não falou do meu visual, ela falou da minha energia. Pois é.
A magreza foi que ela que fala isso. Isso. Eu vi ali uma outra pessoa, em todos os sentidos, né? O sorriso, a vibração, né? A elegância, que ela ficou mais elegante também. Veio tudo, foi um combo, né? Só que ela chegou assim, ó, de braços abertos. E eu assim, eu falando com o Vinícius, quem é essa pessoa? Ela não me reconheceu. Vinícius, não sei. Aí ela veio falar comigo, me abraçou, me beijou. A gente trocou as ideias. E eu ainda não sabia quem era. E aí, depois, eu acho que ela me... Aí, pronto. Ela repostou no story. Foi. Ela postou no story e me marcou. Aí, quando entrou... Aí eu vi... Meu Deus, você tá falando pra ele. É Paty. Paty tá outra pessoa. Eu trago essa história porque, pra mim, me marcou delícia. tanto, assim, num sentido tão positivo, porque aquilo só eu sei. E, assim, todo mundo tem esse só eu sei. Todo mundo tem esse momento Tem. só eu sei, né? Então, por isso que eu tô trazendo, assim, só eu sei o quanto me custou para chegar naquele momento. Né? Que eu não desisti, persisti, caí, né? Eu postei anteontem, assim, gente, em algum momento foi diferente? Cai e levanta? Em algum momento da sua vida foi diferente? Não, caiu, levantou, vamos embora. Levanta, pô, e vamos seguir a vida. Então, a gente está aqui, eu fico voltando, eu sempre Com falo... felicidade, eu sempre digo, bem isso que você falou aí, eu sempre digo assim, olha, quando você realmente quer treinar, né, quer aprender quais são as ferramentas que estão à disposição, o que quer que seja, a pergunta é, você quer? A partir daqui, vem comigo. Tipo, a partir daqui, vem comigo que eu te levo. Se você está muito presa na bagagem que está nas suas costas e você encontrou conforto nela e você vai passar tempo demais remoendo essa bagagem, aí você tem que trabalhar essa bagagem no paralelo, porque se você quiser ir tirando ela aos pouquinhos no caminho, eu te ajudo. Mas você tem que fazer uma escolha. Senão vai paralisar, não vai sair do lugar. Não, vai paralisar e eu preciso, aí já é Sandra, eu preciso reverberar a minha própria energia. Então, eu tô aqui para quem quer realmente mudar alguma impactada, já estou querendo mergulhar nesse curso aí, tem tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo. Muito Hoje mesmo. os bastidores vai pegar fogo. Mas a gente está se encaminhando, né? Como a gente precisa finalizar, que já tem assim 4 horas de episódio. 4 horas, mais ou menos. Eu queria... Gente, Júnior é o grande especialista em elas, né? Elas por inteiro, né? Eu falo que ele, assim, ninguém vai segurar ele daqui pra frente. Não, Porque gente, não segura. cada episódio ele sai daqui já abastecido, não é, Juninho? Eu queria que você resumisse a felicidade, o desafio, em uma frase para as mulheres a partir dos 40. Eu não sei se para as mulheres a partir dos 40, deixa eu pensar aqui, Dos se 40 eu diria, mais. Para 40 a mais. Poxa, aqui é só uma frase, né? É porque Uma como ideia. assim, como o 40 mais, só para facilitar, né, ali a perimenopausa, a menopausa, que tem, foi muito divulgada como algo fim, né, daquela parte vital da mulher, e que, na verdade, não é isso. Não, ao né? contrário, agora que a brincadeira começa, é isso que eu exato, falo para... recomeço, né, né? o recomeço. Eu acho que uma coisa interessante, né, que eu acho que de ilustração, as pessoas que melhor se saíram, em termos de pesquisa, mundialmente falando, melhor se saíram na pandemia do ponto de vista emocional foram mulheres 40 a mais, é fato. E o crescimento da percepção de bem-estar da pandemia para cá, Toda arrepiada. da pandemia Vários para cá, arrepios aqui. é de mulheres 40 mais. Um dos grandes problemas para a felicidade da mulher são os pesos que a gente carrega durante a vida e que a gente, em relação a gente mesmo e em relação ao nosso entorno. Então, nós vemos sinais de que as mulheres estão se conectando umas com as outras e utilizando os melhores recursos possíveis para manter esse copo mais cheio. Então, eu enxergo que tem uma frase que eu acho que ela é perfeita. Na verdade, é de um poeta, né? Na verdade, é de um grande escritor, que é do Gabriel Garcia Marques, que diz assim: a vida não é o que a gente viveu, é como lembra dela para poder contar. E eu acho que essas mulheres, a gente está recontando essa história. Que lindo isso, gente. Então, para mim,
nós estamos nessa fase de recontar essa história e de rever os nossos capítulos com outro olhar. Então, acho que é isso. Eu tenho uma frase que todo dia da mulher eu posto, porque depois que eu tive esse insight, eu falo: se acostumem, porque a gente não vai voltar de onde estamos vindo. É sobre isso. Sandra, cara, obrigada. Somos as melhores amigas. Obrigada é pouco, não tenho como te agradecer. Primeiro, a disponibilidade, você que é uma pessoa disputadíssima, eu sei, né, fui me informar na sua agenda e tal. Gente, ela quase não chega, tá? No finalzinho eu tive que contar, ela quase não chega, e assim, e foi muito legal, assim, de tipo, pra gente foi um treinamento de como lidar com esse foco que a gente começou o programa falando. Foi. Tipo assim, venha, vamos, a gente vai fazer o que der. Atrasou um pouquinho, mas tudo bem. A gente podia Atrasou. criar uma confusão. Pô, não chegou. Atrasou um pouquinho, vai chegar em quanto tempo? E eu Pronto, ainda tá falei tudo assim, certo. Foi perfeito, a gente gente. estava tão reflexiva sobre esses temas aqui que eu falei assim, vai que se ela não ver, a gente grava sobre o que ela está propondo aqui. E não vamos perder a linda. vibe e tal, entendeu? Tipo assim, porque já estava. Então, assim, você tenha certeza que esse seu arrepio, seus arrepios são frutos da sua emoção, do que você é, do que você entrega para o mundo. E, assim, o mundo precisa de pessoas como Da você. sua verdade. Da sua Você está passando a sua verdade, né? Então, Precisa. por isso que você é feliz, porque você trabalha com algo que é seu, né? Que é verdadeiro. O seu servir é muito bonito, né? Por isso que não tem como a gente ser feliz sem trabalhar com amor, né? É E verdade. é o que eu digo pra Paty, que eu falo da minha profissão, do mesmo jeito. Então, assim, eu vou todo dia pro consultório sabendo que vou mudar a vida de alguém pra mais, né? Essa vibração também. Então, isso me deixa muito feliz. Eu sou feliz demais com a minha nutrição, porque eu transformo vidas, porque eu dou a mão. E você já tá fazendo isso comigo aqui, porque eu já vou sair daqui uma outra, Com certeza. né? Com certeza. Feliz. Maravilha, Então, assim, gente. obrigada por nos lembrar que felicidade não é uma promessa, ela é uma prática. Ela é uma prática diária. E você que nos ouviu até aqui, que ficou, como a gente vem falando aqui em todos os episódios, se escolha. Se escolha. Ninguém faz isso por nós. Se escolha. Escolha ser inteira. Escolha o que importa. Os dias melhores para sempre começam no agora. Beijo, até a próxima. Beijo.